Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estive um pouco sumido por conta do mestrado, mas estou de volta e hoje a nossa aula é sobre o modelo VESPER, né? Mais conhecido aí como a teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência, ou melhor, dos pares de elétrons da camada de valência. E o que a gente estuda nesse modelo VESPER, né? Vou colocar aqui para vocês verem. Né? A gente chama isso de VS, R, EP, certo? Essa aqui é a teoria, esse aqui é o nome que a gente dá para essa teoria. Basicamente, o modelo VESPER, ele nos dá três coisas: a geometria molecular, o arranjo de elétrons na molécula e os ângulos dessas moléculas. Qual a importância da gente entender, então, a geometria das moléculas? Porque a partir dessas geometrias a gente pode predizer, por exemplo, sobre a polaridade das moléculas, a gente pode predizer mecanismos de reação orgânicos, né? Então, se a gente sabe a geometria molecular de um alceno, por exemplo, se eu sei a geometria molecular de um aromático, por exemplo, isso vai facilitar a compreensão dos mecanismos. Claro que, no caso de um mecanismo de reação orgânica, existem vários outros pré-requisitos para você compreender como dar o mecanismo adequado, né? Ou seja, o caminho para que aquela reação ocorra, ali, observando o carbocátion, né? Sabendo se o mecanismo é SN2, SN1, etc. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Então, hoje a gente vai navegar, a gente vai mergulhar nesse conteúdo tão fascinante que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, certo? Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei um exemplo, que é um exemplo mais comum, né, que a gente sempre usa, que é o exemplo da água, né, a molécula de água. Né? Então, deixa eu só apagar aqui, para a gente ter uma visão melhor. Então, aqui como você pode ver, nós temos a molécula de água. E como que nós iremos determinar a geometria molecular da água? Né? Bom, primeiro a gente tem que analisar, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo que nós sempre devemos levar em conta quando a gente vai determinar a geometria da molécula. A gente deve levar em conta o modelo de Lewis, ou seja, considerando os pares de elétrons na ligação, né? Ou seja, vou considerar os pares de elétrons que estão ligados, ou seja, eu tenho aqui a molécula de água, eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, certo? Aqui como nós podemos ver. E também considerar os pares de elétrons não ligantes, ou seja, o que a gente chama também de pares de elétrons isolados, aqueles que não participam da ligação, certo? Então, observando a estrutura de Lewis para a molécula de água, nós temos essa representação aqui. Podemos observar também esta molécula aqui, ó. Gente, eu peço desculpas pelos meus desenhos, mas é um pouco difícil escrever com teclado, né? Mas tudo bem. Bom, então, o que nós temos aqui? Nós temos o trifluoreto de boro. Né? Essa aqui é uma molécula onde nós vamos ter uma geometria trigonal plana. E depois nós iremos entender um pouquinho melhor o porquê esse nome, porquê dessa geometria. Né? Mas eu já adianto, vocês podem talvez pensar, bom, é só observar aqui ó, o formato geométrico ao qual essa molécula tem, certo? Qual é o formato dela? É um formato de um triângulo, né? Um triângulo equilátero, né? Então, os ligantes aqui, os elétrons, eles vão estar situados nos vértices de um triângulo equilátero, né? No caso da água, por exemplo, popularmente não,
já é famoso essa geometria, né? Todo mundo sabe que a geometria molecular da água é angular, mas a gente tem que entender o porquê isso, né? Aqui eu só quero representar para vocês as estruturas de Lewis, né? A gente representa as estruturas de Lewis por meio desses pontinhos aqui, ó. Cada pontinho desse aqui representa pares de elétrons, né? Cada par desse aqui são pares de elétrons, beleza? Então, voltando aqui para a nossa explicação. Como que eu determino, então, a geometria molecular da água? Bom, inicialmente, como eu falei, a gente tem que desenhar a estrutura de Lewis, né? Então, aqui, ó, imagina aqui que nós temos... Aqui não é a estrutura de Lewis, tá? Mas imagina aqui que nós temos os pares de elétrons, certo? Aqui eu vou determinar a sua forma. Primeiro, né? Forma e geometria molecular são a mesma coisa. Então, analisando os pares de elétrons aqui, nós vamos ter aqui 2 pares de elétrons, né? Só que, se eu quero determinar a geometria molecular, eu não vou olhar para os pares de elétrons não ligantes, certo? Ou seja, eu vou olhar apenas para os átomos ligados aqui, ó. Né? Então, eu vou olhar apenas aqui para os átomos de hidrogênio, para os átomos que estão ligados ao oxigênio, né? Ou seja, os átomos de hidrogênio, e a partir disso eu vou dizer qual é a forma da minha molécula, né? Mas a análise que nós podemos fazer aqui é o seguinte: existem 2 pares de elétrons isolados, né? Os que eu desenhei aqui em cima, aqui embaixo, né? E os que eu desenhei aqui, ó, que são os 2 pares ligantes, nós temos aqui 2 hidrogênios, eles que vão ser interessantes para eu definir a geometria molecular. Ou seja, quando eu vou determinar a geometria da molécula, eu só observo os pares ligantes, né? Ou seja, eu observo aqui os pares de elétrons que estão na ligação, né? Que estão participando da ligação. Com isso, a geometria aqui ela é angular, né? Essa molécula de água aqui ela vai formar... Deixa eu pegar aqui uma canetinha diferente para a gente fazer. Ela vai ter um ângulo de 120 graus, tá? Ela forma um ângulo de 120 graus entre os 2 hidrogênios aqui, ok? Então, sabendo que a geometria molecular é angular, o que nós temos com isso? Lembrem-se, consideramos apenas os ligantes, ou seja, os pares de elétrons ligantes na molécula, certo? Então, com isso nós determinamos a primeira coisa, né? Que é a forma ou a geometria molecular da água. Agora, nós vamos determinar o arranjo. Eu já coloquei tudinho aqui bonitinho. Quer dizer, bonitinho não, né? Dá uma confusão aqui. Mas vamos colocar isso aqui de uma forma melhor, ok? Bem, temos aqui a molécula de água. Vou desenhá-la aqui novamente. Pronto. Agora eu vou considerar os pares de elétrons, né? Então vamos colocar aqui os 2 pares de elétrons, certo? E nesse caso, como eu considero os pares de elétrons, agora quanto que eu vou ter? Bom, eu vou ter 1, 2, 3, 4, né? Então, teoricamente, considerando aqui o arranjo, né, que é o nosso segundo tópico aqui do modelo VSEPR, né, ou seja, considerando o arranjo de elétrons, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o todo, ou seja, eu vou considerar tudo o que está participando da ligação e o que não está também. Ou seja, então aqui eu tenho os átomos de hidrogênio, né, que são átomos aqui, ó, ligantes, os elétrons deles são ligantes, e temos aqui os elétrons não ligantes, certo? Então, com isso, o que eu vou dizer? Quanto ao arranjo dessa molécula, eu vou dizer que ela é, então, tetraédrica, né? Ou seja, ela é tetraédrica, certo? Tetraédrica. Então, recapitulando, o arranjo se refere à quantidade de elétrons que está participando ou não da ligação. Eu pego essa quantidade do todo e digo, olha,
o arranjo de elétrons nessa molécula é tetraédrico. Já a sua geometria molecular, ou seja, ali eu não levo em conta os pares de elétrons isolados ou não ligantes, e com isso eu tenho minha geometria molecular ou a forma dessa molécula. Beleza? Tudo bem até aí? Ok, agora a gente vai para um outro passo importante, né? Lembra que eu falei anteriormente que, por exemplo, essa molécula aqui, o BF3, ele era uma molécula que era um trigonal plana. Por que é trigonal plana? Porque ela faz aqui, ó, um formato de um triângulo equilátero, né, de forma plana. Então eu vou dizer que ela é triagonal planar, certo? No caso aqui da água, a mesma representação da outra, então é angular, né? Então, mas como é que eu sei? Mas por que tal molécula é trigonal plana? Por que outra é angular? Por que a outra é bipiramidal? Por que a outra é tetraédrica, linear? Como que eu sei isso? Bom, é uma questão de prática, né? A gente pode, claro, memorizar, né? Por exemplo, deixa eu limpar aqui para a gente ver. Por exemplo, se eu tiver uma molécula como CO2, né? Nós temos aqui o CO2, né? Ó, o CO2 ele vai ser basicamente isso aqui, ó. Vai ter uma dupla ligação com um dos carbonos, né? Um oxigênio aqui e o outro oxigênio aqui. Não é essa que é a ligação? Não é assim que a gente faz, que a gente representa o CO2? Então, essa molécula aqui, ela o que acontece com essa molécula? Ela é linear, né? A sua geometria molecular é linear. Você bate o olho e você diz, realmente, ela é uma molécula linear, né? A sua geometria é linear. Não tem erro, né? Aqui não tem como você dizer que é outra coisa, né? Mas por que a gente sabe que é linear? Bom, uma geometria molecular que é linear, basicamente o que vai acontecer? Ó, repara que o carbono, né, por ele ser tetravalente, ele já está com a sua valência completa, né? Ele tem duas ligações duplas aqui. O oxigênio, teoricamente, também já está com a sua valência completa, né? No entanto, sobram aqui alguns pares de elétrons, né? E isso quer dizer o quê? Bom, esses pares aqui, ó, que estão sobrando aqui, eles poderiam, né, participar de uma ligação a mais e tal, só que o oxigênio ele já está com o seu octeto completo, né? Lembra, a regra do octeto diz que para que o elemento tal atinja a sua estabilidade, ele deve alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre, né? Então é o caso aqui do oxigênio, né? O oxigênio já está com a sua valência completa, né? Ambos os oxigênios aqui, beleza? Então, então assim, beleza. É uma molécula linear e tudo mais. Daqui a pouco, na próxima aula, eu vou dar uma continuidade para essa aula sobre polaridade de ligações e de moléculas, né? Que tem muito a ver com isso aqui, cara. Você entender isso aqui, você vai entender polaridade de uma forma tranquila, de boa, bacana ali.